Um beijo para todo mundo, um abraço fraterno e vamos dar início a mais uma reunião, mais um banquete de amor e de luz. Passou muita gente pelo médico e atrasou um pouco. Então vamos aproveitar esta oportunidade para que possamos estar nos curando das enfermidades do corpo de matéria, o corpo físico, e também das enfermidades da alma, tá bom, gente? E o Timóteo, não sei se vocês conhecem. O Timóteo, na verdade, não é Timóteo, é Timóteo. Então falta naturalmente 5 letras, do E até o I, para que ele consiga ser um dos discípulos de Jesus, né, gente? Mas ele está tentando, está fazendo força. Vai aparecer o quê? Ajuda-te e o céu ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, Timóteo, é nós e Deus, meu filho. Sinta-se à vontade, pode interagir com o público, viu? Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês. Como eu sempre digo, eu não sei se eu já disse isso a vocês, mas eu vou confessar uma coisa a vocês. Já confessei em outras casas. Falar em nome de Jesus é uma honra que eu verdadeiramente não mereço, mas Ele permite. Então aqui a gente está assim, sempre com muito amor. E eu já disse que eu gosto muito dos temas evangélicos. E o nosso tema de hoje está lá no capítulo 25 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente ajuda-te e o céu te ajudará. Os Espíritos dizem que este tema ele é semelhante a uma frase de Jesus quando afirmou: buscai e achareis. Esta frase do Cristo está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 a 11. É uma frasezinha um pouco extensa, vamos ver se eu consigo lembrar. Jesus disse assim: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque ao que pede, recebe, ao que procura, encontra, e ao que bate, a porta será aberta. E ele completa: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que não fará Deus, que é a pura misericórdia? E aí ele nos questiona: qual pai entre vós que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Ou que o filho pede um peixe e ele dá uma serpente? É um questionamento profundo. Depois Jesus faz uma afirmação para encerrar esse assunto. Ele diz assim: tudo que você quiser que o outro te faça, faça primeiro a ele. Mas já é uma outra questão. Vamos nos ater a esta primeira parte. Os Espíritos aproveitam este momento de interpretação para nos lembrar a bênção da reencarnação. Porque eles dizem que se não fosse a reencarnação, se a criatura tivesse que recomeçar a cada nascimento e ao término de uma vida, a proposta de tudo aquilo que foi vivenciado e apreendido pelo Espírito, se aquilo se encerrasse e não houvesse uma continuidade, e não houvesse uma nova oportunidade, e nós não reencontrássemos os nossos afetos, se nós não pudéssemos reapertar os laços que um dia nos tocaram, que foram iniciados no convívio com as criaturas, então a vida não teria sentido. E Deus seria então
talvez um mero objeto de adoração. Mas não é assim. Deus nos concedeu a bênção da reencarnação, que é lei, segundo os Espíritos, é lei natural, regendo a nossa vida e nos concedendo oportunidades múltiplas do refazimento, da reconstrução, da construção. E Deus nos deu também o trabalho como bênção. Acontece que muitas criaturas não veem no trabalho algo positivo, não. Tem muitas criaturas que não amam o trabalho. Nós vemos inclusive criaturas que quando saem à procura de emprego, não buscam verdadeiramente o trabalho. E muitas vezes quando conseguem, preferem mais o salário. Mas para chegar ao salário é preciso passar pelo trabalho. Esta é a parte difícil para alguns. Felizmente, Deus não nos deixa órfãos de exemplos. E nós vamos perceber que com o tempo, se nós procurarmos nos estimular, vamos ver que o trabalho é uma grande bênção. Assim como reencarnar é uma bênção, acordar todo dia, abrir os olhos aqui e dizer a Deus, eu tenho mais uma oportunidade, o trabalho também. Porque o trabalho desenvolve o ser, o espírito, a habilidade. O trabalho promove também o progresso material, que não é absolutamente condenável. A doutrina espírita não condena o progresso material. Condena sim, muitas vezes, o desequilíbrio promovido no uso dos recursos que nos chegam à nossa posse. Entretanto, por que o trabalho tem esta conotação para algumas criaturas, uma conotação de dificuldade? As pessoas amam mais as férias do que o trabalho. Por que será? O próprio nome trabalho, ele começa de uma forma um pouco desequilibrada. Vejam que trabalho vem do latim tripalium. E o tripalium foi um instrumento criado lá na antiguidade para a tortura ou para obrigar os escravos, as criaturas escravizadas, como se o homem tivesse o direito de escravizar alguém. Ainda hoje existem escravos e escravizadores, mas o nosso tema não é esse. Então, o tripalho era, naquela ocasião, um composto de 3 madeiras, colocadas inicialmente na cintura, presa na cintura dos escravos, comandado por 3 criaturas. Ora, vejam que coisa interessante. Haviam 3 desocupados, trabalhadores, para forçar uma criatura, um filho de Deus, a fazer o trabalho pesado. Depois descobriu-se que esse instrumento alcançaria uma sensibilidade maior se fosse colocado acima do tórax, de preferência no pescoço. Vejam. Então, tripalho, que depois geraria a palavra e, enfim, o nosso entendimento do que é trabalho. Mas, felizmente, eu dizia que Deus coloca para a nossa observação, para a nossa expectação, mas também para exemplo, as criaturas que amam o trabalho. E elas existem, viu? Existem em grande quantidade. Nós dizemos, nós espíritas, que a gente ama o trabalho, porque cada um de nós tem a sua atividade de sobrevivência lá fora.
Aliás, é bom que se diga que nós, os espíritas, somos a única religião cujos profitentes não vivem da religião. Nós não recebemos salários, aqui ninguém é pago, posso asseverar. Pelo contrário, nós pagamos para ser espíritas, vocês também, porque colaboramos. Sabemos que uma instituição como essa paga seus impostos, alguns, porque ela recebe alguns benefícios, benefícios no sentido de não ter que pagar alguns impostos como uma empresa comum. Entretanto, ela paga a luz, ela paga a água, muitas vezes, o dirigente máximo da casa é obrigado a colocar-se à disposição, ou colocar os seus recursos para colocar em andamento algum projeto. Mas somos nós espíritas todos criaturas que atuamos lá fora na nossa vida de relação, e com isso vamos aprendendo a amar o trabalho. Trabalho, entenda-se, de variadas formas. Trabalho de caridade, trabalho de dar passe, trabalho de trabalhar num plantão de orientação. Tudo é trabalho e todo trabalho é digno. O próprio Jesus afirmou em certa ocasião que o Pai, que Deus, trabalha até hoje. E ele afirmou, e eu trabalho também. Então nós precisamos desta bênção como forma de nos ajudar para criar os filhos, para o bom andamento da família, para o nosso conforto. Mas existe um trabalho, além da nossa busca material, que não é menos importante para a criatura, que é a nossa construção espiritual. Afinal de contas, foi para isso que nós reencarnamos. Haja visto que Deus, na sua sabedoria, à medida que o tempo vai passando, Ele vai também aliviando as nossas cargas de trabalho. Vamos perceber que no passado o homem precisava de uma alimentação mais substanciosa, porque o trabalho era mais braçal, não haviam as máquinas. No campo, por exemplo, o mato era tirado à enxada. E a enxada tornou-se para nós espíritas o símbolo da busca espiritual. Allan Kardec afirmou que uma enxada encostada ao tempo, ao abrigo do sol e da chuva, será carcomida pelo ferro. Então vejam a nossa responsabilidade diante das buscas espirituais. Quando Jesus nos propõe, ajuda-te que o céu te ajudará, está falando sim da nossa busca material, que expande o progresso, que expande a ciência. Mas hoje, como nós viemos à casa espírita, em busca de uma orientação que seja renovadora para os nossos sentimentos, para as nossas propostas, vamos começar a pensar de que maneira podemos abraçar o trabalho de nos reformar, de nos modificar. Eu recorro à imagem de um senador romano chamado Cícero, que fez uma experiência certa vez, convidado a falar a um grupo de pessoas sobre o comportamento humano. Ele começou a preparar o seu trabalho alguns dias antes e preparou dois cachorros, dois mastins, dois animais de porte grande para este evento. A um ele alimentava de forma generosa, ao outro ele quase não alimentava, apenas o suficiente para que o animal se mantivesse em atividade. E quando chegou o dia da sua apresentação, ele levou aqueles dois animais diante do público.
Um se mostrava passivo, tranquilo, sereno, o outro bastante voraz. Avançava em qualquer um que tentasse se aproximar. E ele começou o seu trabalho utilizando aquelas duas feras, uma domada e outra indomada, como exemplo do que é a natureza da criatura. Então Cícero, que era uma criatura de recursos oratórios fantásticos, nos propôs que dentro de cada um de nós habitam duas feras. Um é o lado nosso instintivo, porque todos nós temos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra que o homem, no seu princípio, ele tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais avançado e purificado, ele tem sentimentos. E aí nós vamos perceber que hoje, entrando neste terceiro milênio, 2000 anos após a passagem do amor pela terra que foi Jesus, eu já vou voltar na história dos animais. E hoje, 2000 anos após a passagem de Jesus pela terra, nós ainda estamos muito ligados à nossa fase instintiva. Porque muitas vezes é o instinto que ainda nos protege. É o instinto que muitas vezes nos faz reagir. Mas nós já passamos do terreno das sensações, que é um terreno complementar para as nossas vidas. Diga-se de passagem, algumas sensações são boas, outras nem tanto, mas nós estamos experienciando com o instinto e as sensações. E em alguns momentos nós adentramos a faixa dos sentimentos. Um exemplo disso, quando encontramos um amigo querido, uma pessoa querida, aquele abraço, é um momento de sentimento. O nascimento de um filho, a mãe, quando se dirige aos seus rebentos, poderíamos até dizer que é um momento de amor máximo. Alguns espíritas dizem que o amor de mãe é o amor mais parecido com o amor de Deus na terra. Não é menos verdade. Podemos pensar assim, mas podemos pensar também que ainda não estamos bem adestrados nas questões dos sentimentos, porque não estamos prontos. Estamos a caminho deste planeta Terra regenerado, que será apenas mais um estágio nosso quando atingirmos. Mas estamos em busca, estamos a caminho. Então o que queríamos dizer é que não estamos prontos. Precisamos do trabalho, precisamos da busca, precisamos da reconstrução de nós mesmos. E aí eu quero voltar a Cícero para lembrar o que ele tentou nos mostrar sobre quem somos nós, quando diz que dentro de nós habitam duas forças poderosas. Uma é esta força instintiva, é a força da revolta, da raiva. São as forças negativas que caminham conosco, e nós vamos perceber que as dualidades fazem parte, sim, da nossa vida. O certo, o errado, o claro, o escuro, o bem, o mal. Tudo isso caminha conosco. Mas quando Cícero nos demonstra estas nossas potencialidades, nos sugerindo de que será importante fazermos brilhar a nossa luz para utilizarmos as palavras de Jesus, ou seja, Cícero dizia que o animal que nós alimentarmos dentro de nós será o que predomina.
E nós vamos ver, na atualidade desta humanidade, muitas criaturas assambarcando os direitos dos outros pela força, por um trabalho desonesto, por uma ação de trabalho, porque é trabalho também, talvez de uma forma escusa, que merece realmente o nosso lamentar, porque as criaturas que fazem uso indevido daquilo que não lhes pertence, claro que responderão ao Criador, que Deus, na sua perfeição, fazendo tudo perfectível, tudo será perfeito um dia, mas não agora. Mas quando a criatura escolhe os caminhos escabrosos, do não discernimento, do não uso do que lhe pertence, ela fere as leis da criação e haverá de responder. Nós falamos aqui na Casa Espírita habitualmente da lei de causa e efeito, que Isaac Newton identificou como lei de ação e reação. Para cada ação praticada, uma reação em sentido contrário em igual intensidade. Então, claro que estas criaturas irão, em algum momento, despertar. E certamente, pela misericórdia de Deus, voltarão em algum momento para arrumar a bagunça que fizeram. Mas e até lá, o que nós fazemos? Até lá nós fazemos a nossa parte. Até lá, até que chegue este dia, que não sabemos se será nesta reencarnação, se nós veremos ou não, mas também não importa, porque a Terra está em franco progresso, assim como nós outros. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Na Casa Espírita, nós vamos buscar nos estimular na busca do conhecimento espiritual, que é libertador, para o dizer de Jesus, que está lá em João, capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que nós mais temos visto neste planeta Terra são as criaturas se entregando às ilusões. As ilusões que nos trazem decepções quando percebemos que o objeto, ou que a expectativa que nós criamos, que o objeto que miramos, que a expectativa que nós criamos em relação a determinadas criaturas ou criatura, ao não se concretizar, ao não acontecer, porque era uma miragem, são as nossas ilusões. Nós gostaríamos que as pessoas em torno dos nossos passos agissem como nós agiríamos, que elas fossem como nós gostaríamos, que elas escolhessem o trabalho que nós escolhemos, que elas seguissem os nossos passos, que dessem continuidade na nossa empresa. Mas assim não acontece, porque nós somos filhos de Deus criados de uma forma individual. Cada um de nós tem um talento, cada um de nós uma necessidade, cada um de nós um direcionamento. Quando nós recebemos nos nossos braços um Espírito que vem do universo espiritual para acalentar as nossas vidas, muitas vezes nos trazendo esperanças, mas acima de tudo, nos trazendo a responsabilidade. Porque os nossos filhos, não obstante o apego que temos por eles, são filhos de Deus em primeiro plano. São nossos irmãos do caminho. Dizemos que são nossos filhos, mas deveríamos esquecer um pouco o sentido de propriedade para entendermos a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos ao nos conceder estas crianças.
estas criaturas, seus filhos, para que possamos educá-los corretamente. Mas, para que eu possa educar uma criatura, para que eu possa olhar para outra criatura como filho de Deus, eu preciso primeiramente trabalhar em mim a maneira como eu vou olhar para os direitos, para a liberdade, para os deveres, os meus e os desta criatura. E eu só vou conseguir entender o que será realmente a passagem desta vida pela minha vida se eu buscar no conhecimento, o entendimento da proposta de João, de conhecer a verdade sobre o que sou e sobre o que são as criaturas que passam pelas nossas vidas. São filhos de Deus com direcionamentos, com riquezas anteriores, com vontades próprias, com talentos que eu ignoro. Então, que direito tenho de exigir que esta criatura haja de tal ou qual maneira? Então, nós somos um conjunto de situações a serem trabalhadas. Não estamos prontos como vimos, senão já estaríamos na fase do sentimento e tudo seria absolutamente perfeito, porque lá no mundo espiritual, nas esferas crísticas, onde atua o nosso governador planetário Jesus, toda aquela pleiade de espíritos já não tem necessidades, não como nós. Claro que eles continuam evoluindo, porque o espírito evolui ao infinito. Nós evoluiremos ao infinito. E não nos igualaremos a eles, aos espíritos das esferas crísticas. Porque quando estivermos chegando, eles já estão mais avançados. E assim o conhecimento será sempre infinito. Mas cabe a nós, neste período em que aqui estamos, aproveitarmos a oportunidade de crescimento. Os recursos espirituais à nossa disposição são inumeráveis. O fato de nós estarmos aqui hoje reunidos representa já, neste momento, um desses recursos. Como sabemos, quantas enfermidades já foram curadas aqui por esta equipe médica? Quantas enfermidades espirituais são curadas na casa espíritas? E nós estamos falando das obsessões, porque elas existem, porque nós somos todos criaturas, nós os encarnados e eles os desencarnados, que foram encarnados ontem e que hoje estão na sua verdadeira pátria, no seu verdadeiro lar, mas ainda carregam as ilusões que nós carregamos. E sabemos que as ilusões são o ferrugem da nossa engrenagem. As ilusões são para nós motivo de sofrimento. Cada vez que nós não aceitarmos que elas se dissolverão por si só, à medida que o conhecimento nos chega, ou cada vez que as nossas ilusões forem feridas pela realidade. Jesus, diante de Pilatos, o romano orgulhoso, iludido, ele disse a Jesus: então tu não sabes? Porque Jesus foi meio mal criado, assim, com muita classe com ele, né? Jesus não deu muita bola para Pilatos. E Pilatos disse: mas tu não sabes que eu tenho poder de vida e de morte sobre ti? E Jesus o colocou no seu lugar ao responder: tu só podes o que fazes, porque meu Pai o permite. Nossa, que nenhuma folha caia ao chão sem
a vontade de Deus. As nossas vidas, as nossas dificuldades são do conhecimento do Pai Criador. Mas por que então Jesus disse: pedi e recebereis? Porque o que pede, recebe. Deus não pode simplesmente nos conceder uma vida plena, uma casa quitada, um bom trabalho, que eu não precise trabalhar tanto. Vem eu de novo com essa questão do trabalho. Bom, pode, mas Ele sabe que não seria bom para nós. A acomodação não é boa para o espírito. Vejam que nós somos seres ativos. O que é o espírito? Uma potencialidade magnífica. Quando nós, observando a ciência, e esse tema quem conhece muito é o meu amigo Sola, mas quando nós vemos o poder de um átomo, e nós um dia já passamos pelo átomo, nós vamos ver que nós, os espíritos, não somos pouca coisa, não somos pouca força, não somos incapazes. Nós podemos até em algum momento estar acalentando alguma enfermidade. Pode até ser que em algum momento nós estejamos fugindo um pouco do trabalho, quem sabe nos entregando a alguma pequena depressão, a algum pequeno processo de fuga, porque isso é natural da criatura humana. Mas não é natural permanecer nesse estado. A ciência diz que se nós acordarmos um dia ou outro deprimidos, não devemos dar grande importância. Devemos sim ligar aquela anteninha, ficar atentos, porque a depressão, ela é um conjunto de muitas situações, e eu precisaria de pelo menos umas 6 horas aqui para falar sobre depressão, para a gente explorar esse tema com profundidade. Mas, assim, para um rápido entendimento, a depressão é, na maioria das vezes, quando não é um processo grave espiritual, ela é um processo de fuga da realidade. Nós gostaríamos de não ter que resolver determinados problemas. Nós gostaríamos de não precisar pedir a Deus, porque Ele sabe do nosso problema. Se Ele sabe, para que eu vou pedir? Nós gostaríamos de não ter que resolver determinados problemas. Mas a vida é caprichosa. A evolução também. E Jesus dizia que a verdade precisa vir à tona. Tudo aquilo que a gente varre para debaixo do tapete, uma hora alguém vai levantar esse tapete. E se não for alguém, virá um vento forte de algum lugar. Mas nada está parado no universo. Nem mesmo aquelas situações psicológicas desagregadoras que teimam em permanecer dentro de nós, muitas vezes colocadas pelas nossas ilusões. Então João, ao dizer que nós deveríamos conhecer a verdade, era como se estivesse a dizer que nós precisamos nos conhecer. E quando nós buscamos adentrar a nossa mente, o nosso coração, entender que tipo de espírito somos nós, e o que foi que nós prometemos a Deus ao reencarnar aqui, nós vamos começar a trabalhar psicologicamente pelo nosso engrandecimento, pela nossa modificação, entendendo que a nossa mente é criadora, é um dínamo gerador de forças, que haverá de nos levar onde quisermos. E daí é importante sabermos querer. Cícero dizia:
que nós devemos alimentar a mansidão, o animal manso, porque este será o nosso companheiro. O amor, a mansidão pode ser a representação do amor. E em essência, nós somos amor. Porque somos fruto daquele momento de amor no momento da criação. Deus nos criou por amor. Por isso nos fez a sua imagem e semelhança. Muitos pensam que é a semelhança física. Não. É a semelhança das potencialidades. Do ser poderoso que somos cada um de nós. Muito embora, quando nós temos uma personalidade forte, achamos que podemos diminuir a importância do outro, quando deveríamos enaltecer, não para que o outro se sinta orgulhoso, mas para que ele se sinta estimulado. Porque no nosso processo evolutivo, existem dias e dias. Há dias em que nós estamos corajosos, destemidos, fortalecidos na fé, no amor, estamos na direção certa. Há dias em que a nossa invigilância começa a tecer em torno dos nossos passos a escuridão vacilante de quem não sabe exatamente o que está fazendo, para onde está caminhando. São as ilusões. Então, meus irmãos, hoje nós aproveitamos este dia em que esta proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, nos convida a refletirmos. Ajuda-te e o céu te ajudará. A espiritualidade está aqui à nossa disposição. Cada um de nós tem um espírito guardião, um anjo de guarda, um mestre interno, seja lá qual for o nome que nós demos a ele, um mentor espiritual, um guia. Deus nos concedeu esta criatura, permitiu que esta criatura viesse junto a nós nesta encarnação para nos orientar. Então, quando nós estivermos em dúvidas, quando sentirmos que a escuridão começa a se fazer em torno dos nossos passos, devemos buscar no recurso da prece, como sugeriu Jesus, o caminho certo, a luminosidade que nos permita caminhar com segurança, porque nós não fomos colocados aqui nesse planeta para o sofrimento, tampouco para a dor, nem para ser espetáculo aos olhos de ninguém. O sofrimento é, na maioria das vezes, um chamado de atenção. Quando nós entendemos por que sofremos, a dor pode até cessar. Então Jesus nos deu o roteiro seguro para a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Muita luz a todos nós.